Bom dia, a graça, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Hoje, nos dias atuais, uma das coisas que mais está pesando sobre a igreja são os seus líderes. Nós estamos tendo muitas pessoas que estão desistindo de participar dos trabalhos da igreja por causa dos líderes. Isto porque cada um pensa ou interpreta os textos bíblicos da forma que bem entende para satisfazer a si mesmo. Mas há uma instrução precisa sobre os deveres que cada pastor tem perante Deus. Não é perante o povo, é perante Deus. E esta que é a grande questão. Não é fácil. Se alguém pensa que o ministério é fácil, não é fácil. É muito, muito difícil. E as qualificações para um ministro estão aqui em Tito, capítulo 1, onde nós encontramos a partir do verso 6. Se alguém deseja ser ministro, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem nem desobediente. Olha a família do pastor como tem que ser. Uma mulher crente, uma mulher serva de Deus, os filhos crentes, dedicados ao Senhor, obedientes ao Pai, com uma conduta digna perante a sociedade. Isso vale para a escola, vale para o convívio com os amigos, porque senão a casa do pastor vira um centro de acusações. Então é necessário que haja esse tipo de comportamento por parte daquele que tem o desejo de servir a Deus. Se pretende fazer isso, tem que pensar. E os próprios filhos também têm uma responsabilidade, não manchar o ministério do pai, não denegrir a imagem espiritual do seu pai, porque precisa ter um convívio espiritual adequado, condizente com todos os ensinamentos da palavra do Senhor. Isso é só o princípio, está falando da família. Depois vem verso 7, que diz assim, pois como responsável pela obra de Deus, é necessário que o bispo ou o pastor seja irrepreensível, não arrogante, seja irrepreensível, não arrogante, nem inclinado a brigas, nem ao vinho, nem violento, nem dominado pela ganância, que é o que está pegando pesado hoje em dia. Os pastores estão achando que ministério é um gabinete de riqueza. Então eu vou ser pastor, vou ter um carro do ano, um carro luxuoso, vou andar com roupas espetaculares, calçados espetaculares e por aí vai. Morar numa casa, numa mansão extraordinária, porque eu sou pastor, eu tenho esses direitos, esses privilégios. Na verdade, esses não são os direitos e nem os privilégios de um pastor. É o contrário, né? Então ele está dizendo aqui, pois como responsável pela obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, nem inclinado a brigas, nem ao vinho, nem violento, nem dominado pela ganância, mas hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, equilibrado, que se mantenha firme na palavra fiel. Aqui está ligado exatamente aos ensinamentos. Não pode desviar ou criar uma doutrina de acordo com a cabeça dele, ou acompanhar a evolução do mundo. Hoje nós temos muitos obreiros com essa ideia da igreja moderna, ou modernizar o evangelho. Parece até que precisa criar uma nova Bíblia, porque a Bíblia que está registrada como palavra de Deus, ungida pelo Espírito Santo, assinada por Deus e por Jesus Cristo como palavra fiel, a qual todos nós devemos obedecer, que foi inspirada pelo Espírito Santo, essa já não está servindo para muitos pastores, porque eles preferem amenizar as palavras firmes do Senhor quanto à necessidade de santificação, purificação e unificação da igreja, do corpo da igreja, que são temas essenciais para um testemunho autêntico e verdadeiro da palavra de Deus. Olhe bem, então ele diz assim,
que se mantenha firme na palavra, fiel, conforme a doutrina recebida por Cristo, né? Para que seja capaz tanto de exortar na sã doutrina, quanto de convencer os opositores, porque surgem muitos opositores. Pessoas que vêm com as ideias modernas, com pensamentos modernos, e todos esses pensamentos já estão sendo discutidos a nível de convenção, a nível de igreja, denominação, e essas coisas não são agradáveis a Deus. Um servo de Deus não se compromete com a sociedade, nem deve se comprometer com a sua organização, porque se ela falhar, ele também falha. Mas deve manter sempre firme aos pés de Cristo, recebendo dele toda a instrução e toda a sabedoria possível, obedecendo a toda a instrução da palavra e a unção do Espírito Santo para falar das grandezas de Deus. Não é uma coisa simples e fácil, não. Que se mantenha firme na palavra, né? Porque há muitos insubordinados, meros faladores e enganadores, principalmente alguns que estão ligados à introdução de princípios do Antigo Testamento. Olha para você ver, está aqui registrado. Querido, isso é muito sério. Pregar a palavra de Deus é um privilégio, é uma honra ser um ministro de Cristo, é uma honra ser um pastor, é uma honra conduzir um rebanho. Mas a responsabilidade, o peso desses deveres são eternos. Não há como você escapar de um juízo iminente que virá de uma forma muito justa e forte, quando alguém se desvia dos ensinamentos e das instruções da palavra. Estejamos firmes, estejamos seguros de que os ensinamentos de Cristo são suficientes para transformar o coração do pecador e levá-lo à presença de Deus. Não precisamos inventar, é só obedecer a palavra. Amém? Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, te agradeço, meu Pai, porque de ti, somente de ti, sou dependente. Os homens, as organizações são importantes no nosso relacionamento aqui na terra, mas o Senhor é o dono da verdade, e somente o Senhor é capaz de nos manter fiéis aos teus pés e aos teus ensinamentos. Que sejamos obreiros do Senhor e não obreiro de organizações. Te peço essa bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.